Bom, pessoal, tem uma frase utilizada muito por Moraes que ele diz que a internet não é terra sem lei, né? No entanto, a gente pode atribuir essa fala no sentido inverso para o Brasil, porque o Brasil virou uma terra sem lei. Olha essa matéria aqui para vocês entenderem a questão. Fux autoriza inquérito contra Nicolas Ferreira por chamar Lula de ladrão. Aqui tem duas coisas que chamam a nossa atenção. Primeiro, o fato de chamar Lula de ladrão. Ele foi condenado, ele foi investigado, ele foi condenado. Ele foi solto, mas ele não foi inocentado. Então, Lula, se ele não foi inocentado, se não tem nenhuma menção à inocência dele em nenhum dos processos, significa que ele continua tendo as mesmas atribuições. Foram anuladas por questões técnicas, trocou de endereço, o Supremo mudou o entendimento em uma determinada questão, mas não houve, de fato, um julgamento que provasse, que dissesse, não, ele é inocente. Não. As provas foram simplesmente ignoradas. Depois das condenações, ele chegou a ser condenado, gente, por 9 juízes. São 9, não é um. Todo mundo fala do Sérgio Moro, mas esquecem dos outros 8. E os outros 8 juízes? E é isso que às vezes me chama a atenção. Por que só o Sérgio Moro é cassado? Porque os outros juízes que atestaram, mantiveram e ainda endossaram, nenhum deles foi considerado parcial. Já observaram isso? Um juiz é considerado imparcial, 8 juízes são esquecidos. Se a gente vivesse num Brasil decente, num Brasil em que trabalhasse pela justiça e que pesasse a justiça, a decisão dos outros 8 juízes seriam levadas em consideração. Mas tudo bem, não é o mérito que a gente vai entrar aqui. Então, o primeiro ponto é o fato de Nicolas chamar Lula de ladrão. O cara está sendo processado por isso. O cara está sendo investigado porque, segundo consta, ofendeu a honra de Lula. Aí eu me lembrei de Sérgio Moro, de novo, lá como ministro da Justiça, quando ele estava na Câmara dos Deputados. Se não me engano, foi Glauber Braga, o deputado, que chamou ele de ladrão. E até foi para o Conselho de Ética essa questão. Mas ninguém viu o Supremo pedindo para abrir uma investigação contra Sérgio Moro por questão de honra de Sérgio Moro. Bolsonaro foi chamado de ladrão, de assassino, de genocídio, do raio que parte, da ponte que partiu, e ninguém viu nenhum processo sendo aberto para investigar a questão da honra. E não tem R$1 contra Bolsonaro que foi desviado. Desde antes de assumir a presidência da República até depois dele deixar a presidência da República, são processos e mais processos e nenhum crime é provado. São mais de 6 anos de processos e mais processos. Inclusive tem alguns que, por não encontrar crime, não acabam, continuam moendo. É o desespero do judiciário para encontrar qualquer coisa, né? E não encontram. Vocês viram a última agora. O cara não houve indiciamento contra ele sobre o caso da baleia, mas o Ibama foi lá e multou ele. Quer dizer, a justiça disse que ele não cometeu crime, mas mesmo assim o Ibama vai lá e multa. Dá para entender isso? E aí, o primeiro ponto é esse, né? O fato de Nicolas chamar o cara do que chamou e agora virar alvo da justiça. Isso já mostra claramente que o Brasil não tem liberdade de expressão. Outra coisa, isso aqui aconteceu na ONU. Nem no Brasil foi. Então já mostra que há uma perseguição. Já mostra que o judiciário, né? Ele possui um certo sistema né, contra as pessoas que são opostas a uma determinada ala governista, ou do governo, ou da política. E o segundo ponto que chama a atenção é que acontece justamente 2 dias depois, mais ou menos, 1 dia, 2 dias depois, que o Elon Musk elogiou a fala de Nicolas Ferreira. Prestaram atenção nos detalhes? Primeiro detalhe, o fato de ele chamar de, né, ladrão.
O segundo detalhe é a mesma fala que o Musk elogiou. E quem é Elon Musk? O cara que tá abrindo a caixa preta, né, da questão do STF aí, que tá colocando, tá trazendo muitas coisas, revelando muita coisa obscura de decisões que aparentemente parecem fugir ao contexto da Constituição. E aí a gente vê essa ação do Fux agora, isso mostra, gente, estranhamente isso mostra que o judiciário está sendo utilizado, e eu espero que não, quero estar errado, mas a impressão que a gente tem é que o judiciário está sendo utilizado para perseguir aqueles que ameaçam, prestem atenção na palavra, a soberania do judiciário, quando na verdade a soberania é do povo. A soberania é das instituições eleitas, não as não eleitas. O Supremo ele age hoje praticamente até é como se ele tivesse em defesa de si próprio. Em defesa de si próprio. Essa é a impressão que a gente tem. O Nicolas expôs um ponto, foi até o Elon Musk. Elon Musk deixou alguns pontos interessantes relacionados ao judiciário. O judiciário já começou a se precaver em relação a isso. Aí o Elon Musk elogia a fala de Lula e no processo relacionado à fala, Fux vai lá e pum, bota pra andar. É como se fosse uma ameaça, uma perseguição, uma coação. Eu não sei, gente. Eu quero estar errado, confesso a vocês. Mas é essa a impressão que a gente tem. Nós temos tantos processos ali. Por exemplo, você tem a questão do Rui Costa, 48 milhões de reais ali dos respiradores que nunca foram entregues. Esse processo está desde quando, gente? Começou a dar sinal de vida novamente agora, esses dias. Mas está quanto tempo lá parado? Mas o do Nicolas Ferreira, que aconteceu mais ou menos o processo aconteceu mais ou menos uns dias atrás, já está tomando corpo. Observem que o judiciário ultimamente não trabalha mais para condenar corruptos, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, né? Não, nada disso. Parece que o judiciário vive em função de punir falas, opiniões e pensamentos. Parece que o judiciário ele vive para isso agora. O papel dele é esse agora. Ah, peraí, vamos investigar fulano por causa de um vídeo. Vamos investigar fulano por causa de um perfil nas redes sociais. Vamos investigar fulano porque disse isso do petista fulano de tal. Vamos investigar fulano porque disse isso do ministro fulano de tal. Não parece uma corte que deveria estar atuando dentro do contexto constitucional. Ou parece? Isso lembra as cortes de países ditatoriais, como a Venezuela, por exemplo. A Venezuela, o que foi que a gente viu agora? Maduro impediu que a Corina disputasse as primárias, as eleições. Por quê? Porque nas primárias ela ganhou. Nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil. De forma mais sorrateira ainda, por enquanto. Mas a coisa está começando a ganhar um corpo. Porque o judiciário só vive investigando um lado da moeda. O outro lado segue à vontade, xingando, fazendo ofensas, atacando, criticando. Nós vemos o filho do presidente agora, esses dias, com aquele negócio da mulher dele lá, né? Vocês viram lá o Lulinha? Eu queria que fosse pelo menos um jornal dando a suspeita de um filho de Bolsonaro para vocês verem o que estava acontecendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, na descrição tem chave Pix. Convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, a gente precisa muito da sua ajuda. Na descrição tá o Pix, patrocine, ajude, fortaleça o nosso trabalho. Natalina, um abraço querida, minha amiga. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz, no final da descrição tem o link para o nosso Twitter, onde você vai encontrar todas as matérias em primeiríssima mão. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal STF, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o deputado Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais, por ter chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão. O magistrado proferiu a decisão nesta quarta-feira, 10, e estabeleceu um prazo de 60 dias para a Polícia Federal, PF, realizar as primeiras diligências no caso. O objetivo da investigação é apurar se houve crime de injúria, a pedido do Ministério da Justiça.
A Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifestou favoravelmente à abertura do inquérito, depois das declarações consideradas ofensivas à honra de Lula. A declaração de Nicolas Ferreira contra Lula. Em novembro de 2023, durante seu discurso na cúpula transatlântica da Organização das Nações Unidas, ONU, Nicolas Ferreira alertou os participantes do evento para o perigo do autoritarismo no Brasil e para o avanço da cultura. As declarações chegaram ao dono do Twitter, Elon Musk, que elogiou o parlamentar mineiro. Aqui, ó, a ligação tá aqui, gente, não é o crime. Não é que ele cometeu um crime, é porque o Musk elogiou a fala. Musk, Nicolas, são nomes que estão na contramão da ideologia do judiciário, da esquerda. Quando se referiu ao presidente, Nicolas Ferreira disse que se tratava de um ladrão que deveria estar na prisão. O vice-procurador-geral da República, Hindenburg Chateaubriand, destacou que tais declarações podem configurar crime de injúria contra o presidente, em virtude da qualificação atribuída a Lula. É estranho, o cara é condenado por 9 juízes, o cara vai preso, passa 580 dias na cadeia, sai, não porque é inocentado, mas por causa de uma mudança de entendimento na regra. Depois ele tem outra mudança de entendimento que muda o processo dele de lugar, o que torna as provas antigas inválidas por conta da mudança, não pode usar as mesmas provas. Aí não tem provas novas, se arquiva o caso. Nem considerado inocente foi, a questão é que foi arquivado porque não tinha provas mais, não podia... Negócio doido, gente. É que nem na Venezuela. Fale que o Maduro é criminoso para ver o que acontece. Fale na Rússia que o Putin é criminoso para você ver o que acontece. Fale em Cuba contra o Miguel Diaz-Canel. Fale na China contra o Xi Jinping. Fale na Coreia do Norte contra o Kim Jong para você ver o que acontece. É o que a gente está vendo acontecer no Brasil hoje, gente. Hindenburg Chateaubriand também rejeitou a aplicação da imunidade parlamentar no caso, ao argumentar que essa prerrogativa não se estende a situações que não estejam relacionadas ao livre desempenho do mandato eletivo. Aí eu me lembrei agora, né, gente? Gleisi Hoffmann, em 2019, pedindo para os países árabes interferirem no Brasil. Olha que coisa interessante. Depois nós vimos uma carta aberta à França, também um pedido da esquerda para que interferisse no Brasil. Quer dizer, parlamentares pedindo que outro país se meta na nossa soberania. Aí eu pergunto para vocês, que crime maior? Qual é o maior crime desses dois? Nas redes sociais, Nicolas Ferreira criticou a decisão do Supremo. A simples investigação de um fato como esse demonstra o quanto está ameaçada a liberdade de expressão no Brasil, incluindo a do deputado mais votado do país, que possui imunidade defendida pela Constituição, afirmou. E aí ele faz uma constatação, gente, aqui, que o 8 de janeiro é a prova disso. Imagine como será com um simples cidadão brasileiro que não pode chamar um político condenado em 3 instâncias de ladrão, envolvido até o pescoço em casos de corrupção. Hoje sou eu, amanhã é você. E aí finaliza a matéria. Gente, esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. É o Brasil que fala em liberdade, mas é uma liberdade controlada. É uma liberdade controlada. Então não é liberdade. Se o cara não pode chamar um camarada condenado em 3 instâncias, 9 juízes, mais de um processo ele foi condenado, você não pode dizer que o cara é ladrão. Já prestaram atenção, gente? Lula acabou de sancionar um projeto em que beneficia o réu em caso de empate. Foi nos governos petistas que eles criaram a regrinha de que um bandido não pode ter o seu nome divulgado ou a foto dele divulgada. Lembra antigamente passava na televisão, né? Fulano de tal procurado, se você vê na vizinhança, denuncie. Era até uma forma de proteger o cidadão brasileiro. Lembram disso? A gente via muito na televisão, em alguns programas antigamente, nos anos 90, no início dos anos 2000 ali, né? 2004, 2003. A gente via muito isso na televisão.
E às vezes o bandido tava morando do lado da casa do cara, a família não sabia, era um criminoso. E aí denunciava, prendia o cara. Hoje não pode mais fazer isso. Hoje não pode filmar o rosto, hoje não pode fazer muita coisa. Agora, o cidadão de bem fica à mercê de tudo isso. O Brasil está se encaminhando para isso, gente. Estamos nos caminhando para isso. Finalizando aqui os nossos comentários, né? Comentou aqui, deixa eu ver. Francisco, deixa eu ver aqui se é Francisco mesmo. Francisco Oliveira comentou aqui: Fernandinho Beiramar e Marcola botarão o Brasil nos eixos. Comentou ele no vídeo. Twitter/X em nota, quebra o silêncio, cobra. O judiciário diz que Moraes não segue a Constituição. Marcado, valeu. Francisco Oliveira novamente: Supremo é uma quadrilha. Twitter/X em nota, quebra o silêncio, cobra judiciário e diz que Moraes não segue a Constituição. Aí eu achei interessante, agora você me lembrou, Francisco. O Gilmar disse. Foi o Gilmar ou foi o Barroso? Um dos dois, não tô lembrando agora. Disse que, acho que foi o Gilmar. Disse que o Moraes orgulha a nação brasileira. Aí foi feita uma pesquisa sobre a questão, esse rolo entre o Elon Musk e o Moraes. 70% da população apoia o Elon Musk. E fica a pergunta: que nação brasileira é essa que o Gilmar falou? Bom, gente, finalizando aqui a nossa matéria, daqui a pouquinho a gente volta. Fui.